Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, como escutaremos na primeira leitura, Jacó é dócil à vontade de Deus. Também nós muitas vezes na nossa vida devíamos ter essa mesma docilidade, pois quando vemos os pecados e os erros que cometemos, tantas vezes notamos que fomos pouco dóceis à vontade de Deus e às vezes não enfrentamos com fé as tribulações na nossa vida. Ponhamos tudo diante do Senhor, a nossa fragilidade, os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas omissões. Reconheçamos-nos assim necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Perdoai, Senhor, os pecados dos vossos servos, e porque não podemos agradar-vos só pelas nossas obras, salvai-nos pela intercessão da Mãe do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Israel pôs-se a caminho com todos os seus bens e chegou a Bersabé, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Disse-lhe Deus numa visão noturna: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. Deus continuou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti um grande povo. Eu próprio descerei contigo ao Egito, e eu próprio te farei regressar. E será José que há de fechar os olhos. Jacó partiu de Bersabé. Os filhos de Israel colocaram seu pai Jacó, bem como seus próprios filhos e esposas, nos carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também consigo os rebanhos e tudo o que tinham adquirido na terra de Canaã. Seguiram então para o Egito, Jacó com todos os seus descendentes, seus filhos e netos, suas filhas e netas. Toda a sua descendência foi levada para o Egito. Jacó enviou a Judá à sua frente, ao encontro de José, para que este viesse ter com ele a Gessém. Quando eles chegaram àquela região, José mandou atrelar o seu carro e partiu para Gessém, ao encontro de Israel, seu pai. Quando o viu diante de si, lançou-se-lhe ao pescoço e abraçou-o, chorando longamente. Israel disse a José: Agora posso morrer,
porque vi o teu rosto e tu ainda estás vivo. Palavra do Senhor. A salvação dos justos vem 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 do Senhor. Confia no Senhor e pratica o bem. Possuirás a terra e viverás tranquilo. Põe no Senhor as tuas delícias e Ele satisfará os anseios do teu coração. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. O Senhor conhece os dias dos bons e a herança deles será eterna. Não serão confundidos no tempo da adversidade e nos dias da fome serão saciados. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Afasta-te do mal e pratica o bem, e permanecerás para sempre. Porque o Senhor ama a justiça e não desampara os que lhe são fiéis. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é o seu refúgio no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e defende, porque nele procuraram refúgio. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens. Hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar, nem com o que dizer, porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer, porque não sereis vós a falar, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes de ver o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, durante os meus estudos, uma vez eu fiquei sobressaltado ao ler num autor dos que nós mais estudávamos, da história eclesiástica, Lorca, no espanhol, um livro editado pela Biblioteca de Autores Cristianos, que a primeira, por assim dizer, grande decadência dos cristãos naquele crescimento que eles tinham durante as perseguições se deu exatamente quando Constantino assinou o Edito de Milão e cessaram as perseguições aos cristãos. Quer dizer, enquanto eles estavam a ser perseguidos, tudo levava a crer que, claro, com o número que era levado ao circo para aí serem mortos das formas mais terríveis possíveis, enquanto havia todas aquelas perseguições, dizia que o número diminuía pelo número de mortes trágicas. Mas não. A primeira grande crise dos cristãos se deu exatamente quando cessou a perseguição. Talvez porque os cristãos se tivessem acomodado à sua circunstância, estavam acomodados à sua situação. E esse, por vezes, é das coisas mais terríveis que nos pode acontecer, inclusive nos dias de hoje. Esquecermos que muitas das vezes nós estamos como ovelhas no meio de lobos, que é assim como o Senhor enviou aos seus e nos envia a nós. Levados por vezes a amar o próximo, como o Senhor nos pede, e é um discurso de facto que deve ser sempre baseado no amor, nós muitas das vezes baixamos a nossa guarda e perdemos aquela atitude de prudência à qual nós estamos chamados. E pensamos, eu não quero mal a ninguém, eu quero bem a todos, eu amo a todos. Como isso de si nos desse um atestado de que a nossa vida então será muito tranquila, sem problemas, sem perseguições e sem incompreensões. E nós tornamos assim mais ou menos como uns católicos, bobinhos, que mete o beicinho assim para a frente e aceita todas as coisinhas, tudo aquilo. E não pode, meus irmãos. Olha o que o Senhor nos pede. Sede astutos como a serpente. Bem sabemos o papel da serpente para enganar Adão e Eva. Bem sabemos, naturalmente falando, dentro da natureza, da disposição das coisas,
com quanta astúcia ela abocanha as suas presas para as deglutir, e assim as envenena e as come. Mas anda muito veneno por aí, e não se trata por vezes propriamente do veneno das serpentes, e com as quais nós temos de ter cuidado, e temos que ter astúcia. Oh, o Senhor Jesus, que chegou uma vez a suspirar e a dizer: os filhos das trevas neste mundo são mais espertos que os filhos da luz. Porquê? Até quando? Vamos deixar? Como pode ser? O amor ao próximo não significa sermos bobinhos para com o próximo. Das vezes nós pensamos e até declinamos nas nossas faltas: oh Padre, porque eu julgo muito, eu faço muito juízo. Eu quase que diria, então o juiz é o pior dos criminosos, porque ele tem que julgar as pessoas. E esquecemos de nós que Deus é o sumo e supremo juiz. Por vezes fazer juízos faz parte da virtude da prudência. Tal pessoa é boa ou má? Convém ou não convém? Tem interesses segundos na sua amizade ou não? Nós fazemos juízos valorativos de tudo e constantemente, se as coisas são boas ou más, se nos convém ou não. Astúcia, prudência. O problema é fazermos o juízo temerário. Aí já é pecado. Significa, eu atribuo àquela pessoa defeitos, pecados que ela não tem ou que eu não tenho provas de que ela tem. Uma coisa é o juízo temerário. Esse é pecado. Porque todo o homem é inocente. Já diria a teoria que vem dos tempos de Jesus, foi comprado com o sangue dele, mas que vem-nos a nós desde os tempos de Santo Anselmo. Todo o homem é inocente até se provar culpado. Também no nosso pensamento deve ser assim. Mas isso não significa que eu não faça um juízo valorativo da sua inocência. Para eu não ser um bobinho que aceito tudo e todos, inclusive aqueles que me fazem o mal, que me ferem ou que até me fazem pecar. Ser católico não pode ser sinal de bobinho. Ser católico, o Senhor quer a astúcia das serpentes, a inocência, a pureza das pombas, é bem verdade. Mas quando nós pensamos inclusive na vida de muitos santos, nós descobrimos neles certas coisas que faziam, que visavam um fim e que não se deixavam apanhar pelos maus. Lembro-me, por exemplo, de um padre pró-jesuíta, em plena perseguição, o anticlericalismo no México. De tal forma ele era astuto que conseguia até enganar a guarda e entrar nas prisões para atender as confissões dos presos que havia lá, presos pela perseguição religiosa. Quando vinham às vezes aquelas tropas a pensar: é o padre pró, vamos apanhá-lo. Ele uma vez deu um braço a uma senhora e foi com ela pela rua para pensarem que era um homem casado e não um padre. E enganou assim a guarda e depois pediu perdão à senhora e lá foi ele a correr por ali afora. São João Bosco, quantas perseguições e incompreensões ele teve no meio do apostolado que ele fazia. Uma vez movido até pelos próprios colegas, pelos padres, quiseram colocá-lo num hospital psiquiátrico, quer dizer que ele estava louco naquele apostolado que ele fazia com os jovens. E ele deu a volta naqueles padres, e quem foi parar depois ao hospital psiquiátrico foi os padres que lhe queriam mal, e ele continuou o seu apostolado. Isto de uma maneira muito habilidosa, muito jeitosa, muito inteligente. Inteligência que muitas das vezes não tem que ser obrigatoriamente natural. E por isso nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que quando formos levados diante das autoridades, ou seja, às vezes quando tivermos que enfrentar as dificuldades, nós temos alguém que falará por nós e a quem nós devemos por isso mesmo invocar, é o Espírito Santo. Por isso, uma vez que estamos, tantas histórias na história eclesiástica, por que não lembrar uma pequena camponesa tão simples como foi Santa Joana d'Arc? Ela que era do interiorzinho, não tinha recebido formação, praticamente nem formação religiosa, a mais simples, mas muito menos académica.
levada diante dos maiores professores daquele tempo de Paris, entre eles o bispo Pierre Cochon, se apresentou ali diante daqueles homens que sabiam a doutrina na ponta da língua e que lhe fizeram as perguntas mais comprometedoras para fazer que ela fosse parar à fogueira. Quando lhe perguntaram, por exemplo, se ela achava que ela estava no estado de graça, no fundo, se ela era santa. Era uma pergunta terrível, porque se Santa Joana d'Arc dissesse, eu sou santa, quem diz que é santo falta humildade, pelo menos. Então está-se a fazer de santa e não é santa coisa nenhuma. Mas se ela dissesse, não sou santa, sou pecadora, com que autoridade está a fazer isso? Fogueira. Qualquer uma das respostas era para levá-la à fogueira. E Santa Joana d'Arc, coitadinha, levada ali diante daqueles homens, não foi ela que falou, foi o Espírito Santo naquele momento que falou por ela. E está nos processos que nos chegaram até hoje, o processo de Santa Joana d'Arc. Ela respondeu, se eu estou na graça de Deus, peço a Deus que me mantenha. Se eu não estou, peço a Deus a sua graça. Pronto, a resposta perfeita. O Espírito Santo havia falado pela boca daquela simples camponesa. Talvez se ela se achasse muito inteligente e achasse que a resposta ia ser fruto da sua inteligência, ia meter água. Mas não, a sua resposta foi iluminada pelo Espírito Santo. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, astúcia, prudência. O cristão aceita o pecador, ensina-nos o catecismo. Isso não quer dizer aceitar o pecado. Porque nós temos misericórdia e acolhemos os pecadores, vem cá tu que és pecador, não significa com isso que vamos aceitar todos os pecados. Astúcia, meus irmãos, não vamos aceitar o mal. Prudentes, não vos deixais enganar, nem cair em tentação. É este mundo, é o demónio, e às vezes é até a nossa própria carne. Tende coragem. Estais como ovelhas em meio de lobos, é verdade. Mas nós temos o Espírito Santo. E com o Espírito Santo temos essa força que nos leva a triunfar sobre os maus e os males deste mundo. Pois é Deus, Ele mesmo, que nos fortalece, que nos ilumina. Passamo-lo hoje e sempre, todos os dias da nossa vida. Irmãs e irmãos, os discípulos de Jesus terão de sofrer perseguições como ele sofreu, mas também com ele participarão na glória. Apresentemos ao Pai as nossas súplicas dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos membros das várias igrejas cristãs que partilham o amor de Cristo até ao martírio, para que o Espírito desperte em todos o desejo da unidade, oremos, irmãos. Pelos discípulos enviados pelo mundo afora, para que sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes com aqueles que os perseguem, oremos, irmãos. Pelos que têm de ganhar a vida em países estrangeiros, para que não tenham medo dos sacrifícios que os esperam e sintam a presença amorosa do Senhor. Oremos, irmãos. Pelos pais e pelos filhos a quem a vida separou, para que um dia voltem a abraçar-se e a sentir a felicidade de viver juntos. Oremos, irmãos. Pelos responsáveis das comunidades paroquiais, para que ensinem a vencer o mal com o bem e a não ceder à tentação de vingança. Oremos, irmãos. Oremos também pelo seu padre Cristino, Dr. Cristino, ele que devia estar a celebrar esta missa, mas por uma indisposição, graças a Deus nada de grave, mas por estes dias foi hospitalizado, para que com a força de Deus ele possa recobrar a saúde e voltar ao nosso convívio. Oremos, irmãos.
Senhor nosso Deus, não permitais que os discípulos do vosso Filho esqueçam as recomendações que lhes fazeis. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao venerarmos a mãe do vosso Filho, nós vos pedimos, Senhor, fazei que a oblação destes mistérios nos transforme em oferenda eterna para louvor da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos, exaltar a vossa bondade nesta memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no mesmo cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo, São José, com os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Que tirais o pecado do mundo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vós que falais, o Espírito de vosso Pai falará por vós. O Espírito de vosso Pai falará por vós. Não sois vós que falais, o Espírito de vosso Pai falará por vós. O Espírito de vosso Pai falará por vós. Quem confia no Senhor é como o monte Sião. Nada o pode abalar, está firme para sempre. Não sois vós que falais, o Espírito de vosso Pai falará por vós. O Espírito de vosso Pai falará por vós. Como Jerusalém cercada de montanhas, assim o Senhor envolve o seu povo, agora e para sempre. Não sois vós que falais, o Espírito de vosso Pai falará por vós. O Espírito de vosso Pai falará por vós. Fazei bem, Senhor, aos que são bons, aos homens retos de coração.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Voltemos agora os nossos olhos para Nossa Senhora, para ela renovarmos a nossa consagração na oração jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unida aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unida aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Irei agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja um dia abençoado a todos aqui juntinho da Mãe de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Ah